Alô, amigos e amigas do esporte. Tá no ar mais um episódio do canal Esporte de Peso. Aqui a gente fala do que realmente importa no mundo do esporte, com opinião, entrevistas, informação e, claro, aquele peso que só a gente tem. Você pode ouvir ou assistir onde quiser, no YouTube, no Instagram, Spotify e também no portal alagoano cplay.com.br. Tem vídeo e em áudio, como for melhor para você. Então, já segue, se inscreve, compartilha na mídia que preferir. E vem com a gente, porque o esporte de peso está só começando. Estamos trabalhando com o apoio de Herculano Formen, Posto Terra Nossa, Radar Automóveis e Supermercado São Luís, além de Luna Ovos. É nutritivo, é Luna. Vamos falar um pouco aqui, breve, da apresentação do nosso querido convidado de hoje, Genival Barbosa, 52 anos, um arapiraquense nato, hoje residindo lá no Triângulo Mineiro, em Araguari, Minas Gerais. Ele é servidor público federal do TRT, lá do Mato Grosso, e é atleta, Ele pratica atletismo. O Genival vai conversar com a gente, tem 52 anos de idade, e é uma grande figura, tem uma história inspiradora. Vai ser um episódio incrível, eu tenho certeza disso. E, na verdade, nós vamos já iniciar falando, já cumprimentando o Genival, e para que ele possa fazer a sua apresentação. Genival, prazer muito grande tê-lo aqui no nosso canal Esporte de Peso. Boa tarde, Josenildo, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Sou Genival, natural de Arapiraca, e sou também de pessoa com deficiência visual e trabalho atualmente no TRT do Mato Grosso. Atualmente eu acho que eu vou me aposentar lá, viu, Josenildo, porque eu não estou estudando mais para nada, Sim. Eu que fui assim por muito tempo concurseiro, cheguei a fazer 30 concursos federais, fiz concurso em 14 estados, enfim. Mas sempre estou ligado com a questão do esporte, porque eu gosto muito de esporte. E depois de algum tempo, descobri a aptidão para o atletismo. E hoje faço atletismo, moro em Araguari, Minas Gerais, porque me casei. E sou servidor público do TRT da 23ª Região, lá de Mato Grosso, lotado em Cuiabá. Enfim, e para mim é uma satisfação estar com você, uma pessoa que eu conheço já há longo tempo, desde quando eu trabalhei na Cedetran, você lembra disso? Isso mesmo. E, enfim, sou arapiraquense nato, Também tenho uma residência em Geraldo Porciano, mas sou de Arapiraca. E é isso, para mim é uma satisfação estar com você. Aqui conheci também o Jean, a Vitória, e é uma satisfação estar com vocês. Valeu, o prazer todo nosso, uma alegria muito grande recepcioná-lo aqui no estúdio Kcast, em mais um episódio, o nosso 12º episódio, E hoje a gente traz uma história que vai mexer com você, O Genival, um arapiraquense, conforme dito, que não enxerga absolutamente nada, mas que corre atrás dos seus sonhos como ninguém. Superação, coragem e muita inspiração na nossa conversa de hoje. Vamos lá então, Claro, estamos aqui para
acrescentar, né? E trazer informações para quem segue o podcast, né? Podcast, né? Isso. E, na verdade, assim, a gente está aqui para contribuir e trazer, assim, uma mensagem de otimismo, né? Porque, meu amigo, dificuldade não faltou na minha vida, né? Isso, com certeza. Mas todas superadas, né, Genival? A gente tá superando, né, Josenildo? Porque, na verdade, vivendo, que a cada dia aparece uma coisa diferente, uma coisa diferente. A gente, na verdade, tem que encarar cada dia e, assim, e ter aquela perseverança, fé e sempre, assim, buscar um espaço para que você possa realmente ter galgar um espaço melhor na sociedade. Então, é isso. E não se vitimizar, né, Josenildo? Porque eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar na vida é deixar o vitimismo, tá? Cada um tem sua dificuldade e é problema de quem cada um tem o seu problema, que enfrenta o seu problema, né? Então, não é eu que vou resolver o seu problema, você que resolva. Tem que ter fé, buscar e sempre acreditar em Deus, que Deus vai ajudar todo mundo. É verdade. Genival, como foi crescer com deficiência visual em Arapiraca? Josenildo, eu comecei a estudar em 2009. Foi 2090? É. Isso aí. Não, eu estou errado. Em 1990. 1990. Até na época eu conheci teu irmão, né, o Marcelo. E eu fui alfabetizado com 18 anos. E assim, encarar a vida como deficiência visual não foi fácil. Muita discriminação, preconceito, né? E a falta de oportunidade, porque assim, poxa, o cara não sabe, o cara tem uma deficiência, mas como eu posso ajudar você? Como eu posso colaborar para você poder seguir o seu caminho? A gente não teve isso. Eu estudava com materiais escaneados, convivendo com erros de português, entendeu? Aí você pergunta, mas o que motivou você diante de todas essas dificuldades? Foi a falta da visão. Por incrível que pareça, foi a falta da visão. Mas o que fazer? Lutar. Mas e a dificuldade? A dificuldade, cada um enfrenta a sua dificuldade, mas o que me impulsionou foi a falta da visão. Fazer os enfrentamentos que a vida impõe, sim, né? Não, mas se dificuldade tem, sim, mas é isso aí. É a falta da visão. Vamos lá, vamos correr. Vamos cair. Eu lembro assim uma frase muito interessante. Eu estava lá em Florianópolis, numa corrida minha. Em 4 quilômetros de corrida, eu levei uma queda. Sabe? A minha guia, que é uma pessoa que eu amo muito, ele se distraiu olhando para uma pessoa que estava filmando a gente. Entendeu? E ela esqueceu de me avisar, tem um quebra-mola. Eu caí. Mas o que eu fiz? Levantei. Continuei correndo. Assim, mas amigo, vamos olhar o seu braço. Não, vamos correr. No final a gente olha isso aí. Deu para continuar? Deu, sim. Foi problema da visão? Foi. E o que fazer? Ficar cruzado, de braço cruzado? Não. É continuar correndo. Poderia acontecer um outra queda na frente? Poderia também. Então, isso faz parte da vida. Ninguém está livre dos acidentes, né? Ninguém está livre. Então, erros vão acontecer, quedas vão acontecer, mas o que mais importa é a maneira de se levantar, né? Então, às vezes eu tenho tudo na vida, tenho visão, tenho perna, tenho tudo, audição, mas às vezes eu não caminho, eu não ouço, né? Eu não enxergo, porque, cara, nós que somos cegos, a gente encontra cada orientação errada na rua, entendeu? Inclusive, aproveitando essa deixa sua aí, eu ainda volto para a nossa primeira pergunta. Hoje, nos tempos atuais,
Arapiraca ainda não está adaptada, Não, né? claro que não está. Claro que não está. Então, assim, como foi para você crescer com essa deficiência aqui? Conviver com ela, entendeu? Conviver com a deficiência, conviver com os preconceitos. Eu via pessoas lá no Colégio Bom Conselho dizer assim, ele está estudando aqui para ocupar o tempo. Ele está estudando aqui porque para se distrair. Ele vai estar estudando aqui só para ocupar o tempo mesmo. É para aprender alguma leitura do Braille, mas era mais ou menos isso. E a pessoa assim, não via em mim perspectiva nenhuma. Aí, assim, cabia a mim dizer que era que eu poderia? Não. Porque a gente tem que, aí pegar as dificuldades e seguir em frente. Seguir em frente. Genival, quais as escolas que você frequentou em Arapiraca? Colégio Bom Conselho. Toda a vida foi lá no Colégio Bom Conselho? Todo o seu histórico aqui? Sim. E eu quero, assim, agradecer de público, sabe? Uma pessoa que eu achei uma pessoa que me ajudou muito na vida, que foi o Dr. Rogério. Certo. Uma pessoa que eu tenho, assim, gratidão sempre. E até, viu, Josinildo, próximo dele ir embora, eu tive a oportunidade de estar com ele no Colégio Bom Conselho e agradecê-lo, tá? Agradecê-lo pelo que ele fez. Teve essa oportunidade, né? Não, mas eu tenho esse defeito. Bom, pode ter o defeito que for, mas eu tenho gratidão a ele, sabe? Por quê? Na época, ele abriu uma sala especial para atendimento a pessoas cegas. Quem conhece o Bom Conselho sabe. Tem a granja, que era uma sala assim vazada, né? Quem estudou lá lembra dessa... Lembra. Referência. E a sala abarcava 60 pessoas e ele colocou, no período da tarde, 4 ou 5 pessoas cegas. Então, pensando financeiramente, prejuízo. Mas ele manteve a escola, a sala. Isso é importante. No ano seguinte, ele colocou numa sala menor. Mas, assim, ele não se acovardou diante do prejuízo financeiro. Então, eu tenho gratidão a ele. Muito bem. Tá? O que é gratidão para você, hein, Genival? É reconhecimento. Reconhecimento que a pessoa fez. Entendeu? Independente que a pessoa seja ou que deixou de ser. Se alguém disser assim, mas ele era isso e aquilo outro. Para mim não importa, eu tenho gratidão a ele. Como a gente deve ter gratidão a qualquer um que nos ajuda. Isso. Entendeu? E na verdade ele pensou assim, desculpa, palavrão. Não, fica à vontade. Ele colaborou, mas hoje eu tenho uma pessoa formada em Direito, servidor público federal, né? Abaixo apenas de um cargo de juiz. Isso eu devo a ele. Doutor Rogério, onde o senhor esteja, tenho gratidão ao senhor. Muito bem. É verdade. Né? Gratidão é tudo, né? Gratidão é tudo. Assim, e a gente vê, né, Josinildo, onde a gente está hoje, quantas pessoas nos ajudaram a gente. Teve aqueles que também não colaborou. Isso. Mas que Deus abençoe também ele também. Também. Né? Mas assim, tem pessoas que colaboraram na nossa vida. Então a gente tem que ter esse reconhecimento e essa decência. Né? Pois então, o Genival acabou de falar aí. Ele é um homem hoje concursado com um vínculo federal no TRT lá do Mato Grosso. Então, um homem estável do ponto de vista de vínculo empregatício, né? E também é um atleta, daqui a pouco a gente vai entrar nessa esfera, é um corredor de rua, o Genival, e a gente vai desenvolver esse papo aqui, mas eu também gostaria de saber, Genival, quais os desafios que você enfrentou na sua infância? José, eu acho que o pior foi a discriminação. Isso foi muito discriminado, cara. Muito preconceito, né? Porque as pessoas sempre... tem pessoas que eu conheci, sabia o meu nome, e por trás era ceguinho. Ceguinho, né? Ceguinho. Quer dizer, o filho da
puta. Mas é comigo assim, eu vou dar a volta por cima. Entendeu? Então, consegui meu espaço, né? E quem discriminou, que Deus abençoe também ele. E se ele achasse assim, que eu continuaria achando, né? Exato. Eu hoje, assim, estou bem, né? Me locomovo, viajo o Brasil todo, sozinho. Talvez ele que se acha perfeito não consegue. Não consigo, é verdade. Né? E o ceguinho tá viajando aí o Brasil todo, né? Pede ajuda também, o povo também, né? Isso. Mas assim... Às vezes é necessário, né? Não, às vezes não, sempre. Para quem é cego, sempre é necessário. Mas estou me virando. Mais do que ele que se acha melhor, entendeu? Que eu. Mas é isso. E depois da infância, como foi a tua adolescência aqui em Arapiraca? A minha adolescência foi também marcada por essa mesma sequência, né, de discriminação, porque, na verdade, eu fui alfabetizado com 18 anos, né? Mas, assim, eu sempre vi que poderia alcançar uma coisa melhor, entendeu? Sim. Que poderia avançar, que poderia ter um espaço, entendeu? E com um bom emprego, eu poderia me superar, entendeu? Então, foi isso a imagem a visão que eu tive, né? E hoje, assim, faço home office, né? Que é o teletrabalho, né? Eu, por exemplo, estou aqui, mas eu estou trabalhando, né? Estou no home office e você tem uma liberdade hoje que é algo assim inspirador, e foi por isso que eu fiz questão de convidá-lo para que as pessoas entendam de fato como é superar as adversidades, né? O Genival, ele nasceu em Arapiraca, mora em Minas Gerais e a sede do trabalho dele é no Mato Grosso. Aí você vê, ó, tá aí num triângulo, né? Mas assim, ele se movimentando, buscando as alternativas e prestando contas do seu trabalho. Às vezes tem gente que não tem que não possui, tem tudo, né? tem tudo e joga não consegue, fora. e joga fora. E se vitimiza porque eu sou filho de quem, eu sou filho de quem, eu sou filho daquilo outro, né? Isso. E às vezes você, poxa, você está fazendo alguma coisa para mudar a sua vida? Está fazendo alguma coisa, né? Eu quero me inspirar num atleta, beleza, é louvável. Mas será que eu tô abrindo mão dos meus prazeres da vida, né? Porque, cara, assim, na época que eu estudava, eu tinha duas dificuldades. Primeiro, a falta da visão, que o material não era acessível. Então, eu me abri mão dos prazeres de repente ir para um barzinho, para curtir a vida. Se bem que para quem é cego é mais difícil, mas tinha alguma coisa aí. Mas focou no objetivo, né? Mas focou no objetivo. Então, cheguei um momento assim de ficar 2, 3 anos afastado dos prazeres. E aquela ideia assim, eu vou aproveitar a vida quando eu sou jovem. Está totalmente errada. Você tem que aproveitar a vida quando você tiver uma estabilidade. Entendeu? Porque, meu amigo, aproveitar a vida quando é jovem, quando você ficar velho, você está cansado. Entendeu? Você não vai conseguir mais muita coisa, não. Entendeu? E aí vem a cobrança da sociedade, vem a sua cobrança. Então, o que é que você vai conseguir? Nada. Então, você tem, quando é jovem, tem que ter gás, tem que garra, partir para cima. E as dificuldades, você tem que usar dela como arma. Entendeu? Porque eu usei a cegueira como arma. Então, é esse o conselho que eu daria a qualquer um. Muito bem. Eu gostaria que você detalhasse assim, mas nos mínimos detalhes mesmo, porque eu quero que esse episódio ele sirva como referência para outras pessoas, para que sigam o teu exemplo de vida, né, de superação. Porque, conforme disse aqui, hoje o Genival é um homem estável, estruturado, né? E
Ou seja, Mas não vê a conquistou cor do... superação, né? Viu, Jesus? Mas não vê a cor do dinheiro que entra, né, na conta. É, não vê a cor. Mas é o que... Sabe o que me conforta, internautas? É que hoje tem um Pix. Tem o Pix, é verdade. Aí você faz todo o manuseio. Faço. E tudo isso você trabalha independente. Não, eu não sou cego. É, né? Esse não tem jeito. Mas me diz uma coisa. A pergunta que eu pautei aqui para tratar com você. Como é que você lidou com as dificuldades para passar no concurso público? Cara, resiliência. Eu acho que a palavra é essa daí. Que eu via pessoas dizer assim, Genival, quem vê não passa, imagine você. Dizer, a forma de incentivar era fazendo essa colocação. Essa colocação. E se a vez 30 concurso não passou, e eu, assim, não você chegou a fazer 30? 30 concursos. 30 e eu consegui ser nomeado em 4 federais. Conseguiu? Ser nomeado em 4 federais. 30 concursos na trajetória, foi nomeado em 4 federais. Né? E conforme você colocou, hoje você só está abaixo do juiz, né? Magistrado. Né? Então, assim, Deus me abençoou, né? E o que eu tracei foi bem sucedido. E não precisou ficar com discurso na internet, provocando ninguém, sabe? Nem dizer que eu posso, não. Eu tenho que provar é para mim, não é para os outros, não. Entendeu? O que eu tenho que provar é para mim, que eu tenho capacidade, que eu posso. Apesar da minha dificuldade. Você não vê. Eu amo asa, viu? Eu amo asa. Nós vamos falar dessa paixão também. Inclusive, você me ligou e perguntou: posso ir com a camisa do asa porque é meu orgulho? Sim, eu amo. À vontade. Eu sou torcedor do Flamengo, mas tiver asa e Flamengo, sou asa. Exato. Entendeu? E o que um time pequeno faz quando enfrenta um time grande? É dar o sangue, sabe? Então, foi isso que eu fiz na minha vida de concurseiro, entendeu? Quantas vezes eu acho que o maior desafio, viu, Josenildo, foi ter viajado para Santa Catarina em um ônibus gastando 56 horas. Para Santa Catarina. Fazer um concurso lá do TRT de Santa Catarina. Aí você, mas por que não foi de ônibus, de avião? Porque realmente faltou dinheiro na época. Sei. Então, eu viajei 3 dias, abri mão dos banhos para comer nas viagens, porque para nós ficar mais lento, aquela coisa assim, se for tomar banho e comer, não conseguiria. No caso meu, de uma pessoa cega. Para administrar o tempo, não é isso? Sim, estou falando de pessoa cega. De alguém que vê, pode até conseguir. Alguém que está me vendo, não, mas dá tempo, dá sim. Você que vê, mas eu não vejo. Então, o tempo é mais lento. Então, eu tive que administrar isso. E tudo isso aí, cara, serviu como motivação. Então, foi isso. Muito bem. Qual é a sensação de conseguir um bom emprego e morar fora de Arapiraca, hein, Genival? Rapaz, é tirar onda da deficiência, sabe? É dizer que se você me perguntar qual a frase, eu ia dizer você assim. Se você perguntar qual a frase, qual a palavra que você diria para isso aí, eu ia dizer você o seguinte: que eu não vejo dificuldade. Né? Sei. Mas conversa fiada. Mas eu acho que a falta da visão serviu para estimular tudo isso aí. Porque a gente vê, às vezes, a pessoa se acomodar com um cargo em comissão, né? Se acomodar com esperando uma vaga de um prefeito, um vereador, né? Que na verdade você tem que buscar seu espaço. Você tem que acreditar em você, entendeu? E saber que todo mundo tem dificuldade. Então você tem as suas, eu tenho as minhas, e cada um tem uma maneira de enxergar a dificuldade. Mas porque você enxerga desse jeito? Não, mas também você pode enxergar também. Você pode ver a vida com outro ângulo. Pô, você tem tudo na vida, por que joga fora? Né? Você tem os olhos, tem as pernas.
Quantas pessoas numa cadeira de rodas ali, com difícil acesso? Quantas pessoas como eu, que não vê, né? Que fica, por mais que tenha um salário bom, mas tem suas limitações também. E é isso, tem que encarar a vida. É isso. Isso mesmo, é inspirador, né? A gente bater esse papo aqui com o Genival, porque é um homem de atitude, um homem que, né, demonstrou assim, com muita convicção, como é alcançar os seus objetivos, superando obstáculos e tudo mais. Então, de fato, isso é muito importante, né? E se mudou de Arapiraca, foi para uma cidade, né? que região diferente, que eu já morei, não conhecia ninguém, né? Não, inclusive, o meu primeiro emprego foi para o TRE do Pará. Eu fui trabalhar em Belém, trabalhei 1 ano em Belém, sem conhecer ninguém. Até sofri um acidente de carro, que quase que morria, né? Porque assim, a gente estava viajando. Estou falando logo isso aí, viu, José, antecipando, porque alguém pensou, mas você estava atravessando a rua? Não, não estava na rua não, porque nem sempre eu estava dentro do carro, entendeu? Sei. E o meu amigo foi desviado um pouco do mato, e o carro capotou e teve até um óbito, né? Um amigo nosso faleceu. Porque quando fala acidente, o pessoal pensa logo que foi atropelado. Não, não é bem assim também não. Pode ser atropelado também, mas não foi isso. Sei. Então, eu trabalhei em Belém 1 ano. Trabalhei também no Mato Grosso do Sul, eu morei em Campo Grande, né? Em Mato Grosso do Sul. E trabalho atualmente em Cuiabá. Só que eu estou fazendo teletrabalho e moro em Araguari. Eu não esqueço essa história do acidente, sabe? Porque o pessoal, todo mundo perguntava, mas você estava atravessando a rua? Ninguém pensa que você pode estar dentro do carro. E outra, me perguntaram, como é que aconteceu o acidente? Como é que eu sofri um acidente e estava no carro na frente? Não, meu amigo, não é porque o cara que é cego tem que ir atrás, tem que estar na frente também. Né? Porque é o estigma, né? De você criar uma ideia, uma falsa ideia que quem não vê tem que ir atrás do carro, no banco traseiro, não pode ir na frente, é aquela coisa, aquela ideia falsa, né? Né? Se sofreu um acidente foi porque foi atropelado. Genival é incrível, né? O bate-papo com o Genival torna-se leve, um bate-papo humanitário, né? Sobretudo pela leveza como ele encara, né, as situações. O que você diria para alguém que está passando por algo parecido? Que faça o mesmo que eu fiz. Então, corra atrás, né? Enfrenta a adversidade e enfim, não precisa você dizer a ninguém que você é capaz, você tem que fazer com ações. Eu não estou falando de pessoa cega, não, estou falando de qualquer pessoa, viu, José Nildo? Sei. Porque tem tantas pessoas que têm visão e não vou dizer que se acovardam, né? Mas acha que o problema está só nele. E às vezes até um egoísmo, né? Porque não olha para pessoas que têm uma deficiência, que têm uma limitação, porque não foi escolha também deles. Não é? Cada um tem o seu problema. Cada um tem suas dificuldades. Né? Se alguém tem uma deficiência, uma dificuldade em determinada coisa, você, Josenildo, tem suas dificuldades também. Claro, todo mundo tem suas limitações. Então é cada um o seu problema. Agora, falando um pouco assim do aspecto coletivo, o que a comunidade, até para servir como instrução para as pessoas mesmo, o que a comunidade pode ajudar na inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência? Tá, quando for ajudar uma pessoa cega, sempre perguntar, como eu posso ajudar? E oferecer o braço, entendeu? Para guiar a pessoa. Nunca, assim, pegar pela mão, porque
a mão, você perde noção do espaço. Mas oferecer o braço ou a pessoa pegar no ombro da pessoa. Mas perguntar assim, como eu posso ajudar? Não é porque é de graça que tem que ser de qualquer jeito. Entendeu? Entendi. Galera, quem está me ouvindo, você está oferecendo voluntariamente, mas, pô, oferecer um serviço um pouco melhor, entendeu? Não é preciso porque é de graça, tem que ser de qualquer jeito. Tem que fazer bem feito, né, Genival? Ó, mas aí ficou uma dica, né? Ficou uma importante observação para a gente aprender, para saber como lidar, né? E outra coisa, não precisa falar com o cego em voz alta, porque ele só é cego, entendeu? É. Claro, pode ter cego também surdo, Sei. mas em geral ele só não vê, entendeu? Eu vou contar uma historinha aqui, Genival, assim, muito respeitosa. Tinha 15 anos, muito jovem, presidente do Léo Clube aqui de Arapiraca, e nós fomos para uma convenção do Laios em Olinda, Pernambuco. E o querido Alonso Abreu Pereira, que era uma grande figura, um homem brincalhão, era presidente do Lions. E ao chegar lá no hotel, acho que 4 Rodas, em Olinda, ele me chamou aí disse, presidente, que ele era presidente do Lions e eu presidente do Léo. Presidente, você se incomoda de ficar no mesmo apartamento com outra grande figura de destaque aqui, doutor Celso Canuto? Aí eu disse, não, seu Alonso, por mim você tem que perguntar a ele, que ele é mais velho, saber se ele tem, né, alguma objeção ou não. Aí seu Alonso chegou e disse, não, tudo bem, então está resolvido, fica melhor para o Laios, para não pagar 2 apartamentos, aí a gente vai pagar um só e vocês ficam juntos no mesmo apartamento. Aí me chamou e disse, agora tem uma coisa. Aí eu falei, o que, seu Alonso? Seu Alonso sempre muito brincalhão, aí disse, fale alto, que o Celso é moco. Aí eu falei, tá bom. Quando chegamos no apartamento, na primeira vez que eu me refiro ao doutor Celso, aí eu soltei... Foi nos gritos. Foi. Aí eu digo, doutor Celso. Aí ele disse, fale baixo que eu não sou moco, não. Passei esse vexame muito em função da brincadeira do seu Alonso de Abreu. Mas é como você falou, com o deficiente... tem que falar baixo. Visual. O deficiente visual, porque ele não possui as 2 deficiências, né? Aqui, eu estava aqui no Hospital Ágape, e até, não sei se estou sendo assim, antiético, mas, bom, enfim, se alguém do hospital está ouvindo, ver o nosso vídeo, ele vai se ligar. A moça que atendeu na recepção, ela se dirigiu a minha irmã, pediu o documento meu a ela. Pois, moça, aqui o documento. Mas de outra vez eu vou dar uma cópia à minha irmã, para você não pedir mais para você pedir diretamente logo a ela, a cópia. Depois, cara, o documento é meu. Às vezes as pessoas não sabem mesmo como lidar, né? É importante esse papo. Então, assim, eu vou dar uma cópia a ela para ela ficar usando a cópia do meu documento. Toda pessoa que eu vou andar comigo agora, eu vou dar uma cópia do meu documento. Porque você já vai dar a cópia do documento, entendeu? Mas eu dei essa dica a ela, mas ela acho que não entendeu qual foi Não entendeu o espírito da coisa, mensagem, né? Entendeu? Mas assim, fica o recado, né? E a pessoa... Quando tiver que pedir, se refira... A pessoa mesmo. Ao portador mesmo. Não, né? porque o cara é só cego, não é surdo, entendeu? É verdade. Aqui, o Jean, o nosso o Jean aqui... já pensou, tudo que ele for dizer, o Janildo, ele bebe água, ele toma café, entendeu? Que é o que acontece muito com a gente, entendeu? Chega num restaurante, o garçom, ele paga, ele bebe água. Aí eu pensei assim, poxa, no final da conta, ele vai perguntar, ele paga a conta? Como surgiu essa paixão pela corrida, Genival? Cara, surgiu em Cuiabá. Eu tenho uma professora lá na academia, que é Genival, você acha que dá certo para atletismo, vamos correr. E aí ela me colocou 5 quilômetros, a gente corria. Eu até lembro uma frase dela na corrida, cansado já.
Genival, lembra do churrasco que você come, da cerveja que você bebe. Agora, vamos, corre. Não, corre. Sim. E assim, ela me jogou para o atletismo, e isso há 7 anos atrás. E hoje eu estou correndo, fiz uma meia maratona em Florianópolis, de 21 quilômetros, fiz em 2 horas e 44 minutos. Não é muito, mas eu consegui fazer o tempo com decência, não morri, entendeu? Sei. E consegui ser o 3º colocado das pessoas com deficiência. Foi legal, entendeu? Porque depois de mim ficaram muita gente, viu? Foi, né? E você conseguiu 3ª colocação 3ª colocação na prova de meia maratona, é isso? meia maratona. 21 quilômetros. Para pessoas com deficiência também. Pessoas assim. com deficiência. Sim. Mas assim, deficiência, acho que o único cego era eu lá, entendeu? Sei. Porque eu corro com guia. Ah, tá. Né? Você corre com um guia, Com né? guia. Eu não sei se o pessoal consegue aqui me ver. Consegue. Tem uma guia aqui, aí eu pego aqui e a pessoa vai com o braço aqui próximo de mim e vai me guiando para a esquerda, para a direita. Quando tem um buraco, me avisa, né? Sei. Então é isso. Nunca causou, assim, em algum momento, esquecer do guia? Aconteceu lá em Cuiabá, lá em Florianópolis, né? Como é que foi esse A minha lance? amiga esqueceu de avisar o quebra-mola. Ela encantada com a moça que estava filmando, entendeu? E eu caí, ela caiu por cima de mim, entendeu? E eu levantei e continuei correndo, entendeu? Porque deu para fazer isso. Bateu também. a poeira e continuou. Deu para fazer, poderia ser mais grave, né? Claro que não ia dar. Mas a queda que deu para superar. E foi isso. Então, é gostoso correr, entendeu? Faz bem à saúde. Então, hoje né? você faz 21, assim, sem maiores problemas. Não dá para fazer. Dá para fazer, né? Só não tive coragem de fazer 42, que é muita coisa. Sei. Mas 21 já é uma marca considerável, rapaz. Rapaz, eu não vejo distância, viu? É, né? Além dessa situação assim atípica que aconteceu, você lembra de alguma outra experiência marcante que você pudesse compartilhar aí com o nosso público? Não, acho que não, sabe? Porque o atletismo é muita superação. Ah, lembrei agora. Eu estava em Juiz de Fora, eu estava com a guia e uma pessoa estava na minha frente na corrida. Ela disse: Genival, corre que você vai conseguir. Rapaz, quando ela começou a gritar comigo que eu poderia conseguir, eu parti para cima do cara com força, sabe? E faltando 30 segundos, consegui passar pela pessoa com 5 segundos de diferença. Então, foi um fato marcante também, entendeu? Numa corrida de 1.500 metros. Uma corrida de 1.500. Aí você acelerou, deu gás. Deu gás no final. Mas estava morrendo já. Porque uma corrida assim de 1.500, você tem... como é que eu posso dizer? O estilo de corrida é diferente. Você vai mais forte. Você não vai como a de 21, que você vai ali cadenciando, entendeu? Você vai correndo mais forte, entendeu? E às vezes você pode morrer no meio da corrida. Né? Então é isso. O que é que o esporte te trouxe assim, Genival, para a tua vida pessoal e emocional? O que é que ele conseguiu impactar? Uma adrenalina. Aí? E eu acho assim que o esporte, ele é bem, assim, é uma coisa, algo que me lembra a época do concurso, que a gente tem que ter garra, determinação, espírito de luta e superação. No atletismo, por exemplo, a gente não está preocupado com o adversário, está preocupado com a gente. Entendeu? É você dar o seu melhor. Porque às vezes você olha para o outro, mas você não está olhando para você. Você tem que olhar para você. Entendeu? Então você tem que se superar. A ideia é você se superar. Então, o concurso é isso, o esporte é isso. Você imagina um time pequeno enfrentar um time grande. Ele tem que se superar. Ele não tem todos os recursos, mas ele tem que dar o sangue. E às vezes o jogador, num jogo decisivo,
ele dá vida. Então, é o caso do atletismo. É isso. Difícil né, Genival? De fato. Mas não é impossível. Mas não é impossível, né? Não é impossível. Conta mais sobre isso, Genival. Eu assim, na verdade, eu faço academia, corro, né, na esteira, e a minha ideia é essa daí, é se superar a cada dia, abrir mão de alguns privilégios de beber, né, de algumas coisas que possam prejudicar, porque na verdade o esporte ele vai dar você, além da questão do prazer da corrida, você vai ter a questão da saúde sua, melhorar. Então, tudo é um desafio, sabe? É você se desafiar a cada dia. É isso. Muito bem, Genival. Me fala um pouco agora da tua condição assim profissional. Eu tô realizado, né, no tribunal. Eu lanço resultados das sessões, inclusive tenho para lançar daqui para amanhã 250 processos, né? Isso é um pouco mais lento do que uma pessoa comum, eu não vou negar, né? Porque a gente tem que ouvir primeiro a informação para poder lançar. Quem vê, vai lá olhando, faz a coisa muito mais rápido. Mas eu estou trabalhando, sendo útil, vamos dizer assim, a perda em relação à pessoa comum seria de 20%, 30%. Mas eu estou trabalhando, né? Então, a minha realização é essa aí, no trabalho, poder saber que eu estou recebendo, mas eu estou trabalhando e estou sendo, assim, decente comigo. Eu acho que é isso. Você tem meta para cumprir ou você faz no seu tempo? Não, eu faço no meu tempo, mas eu também tenho uma meta. Porque se eu não cumprir aquele número de processos, a minha chefe, Genival, o que está acontecendo? Às vezes eu até trabalho fora do horário para poder avançar um pouco, né? Mas é aquela coisa que a gente começou do começo do bate-papo. Cada um tenta se superar da maneira que pode, né? E não vou usar isso como desculpa. Como desculpa, não, de maneira alguma. Eu vou dizer, minha chefe, não, eu sou um pouco mais lenta, mas eu vou fazer. Entendeu? Então é isso. Essa questão de adaptação, porque você já rodou um bocado aí, né? Você disse já. Que não, mas hoje... Você já rodou o país inteiro, né? Passeando, trabalhando. Aí, assim, essa questão de adaptação, como é que funciona? É um pouco difícil no começo, entendeu? Mas hoje a tecnologia está ajudando muito. Por exemplo, o sistema do Judiciário Federal, principalmente da Justiça do Trabalho, ele é unificado. Então, o sistema que eu uso, que é do PJE, ele dá a condição de eu trabalhar, usar o teclado. Eu não uso o mouse, só uso o teclado. Então, eu vou ter que ter, por exemplo, quero entrar numa caixa de diálogo, por exemplo, para selecionar algo. Eu vou dar um C, aí ele na caixa de diálogo um B, por exemplo, para entrar no botão para gravar alguma coisa, ele já vai, eu dou um B, ele já chega naquele local certo, aí dou um Enter, entendeu? Então, sempre é desse jeito. Então, o sistema, ele tem que ser acessível, né? E isso já existia uma conscientização. Diferentemente de 20 anos atrás, que as pessoas, é melhor deixar a pessoa lá encostada num benefício do que dar ela a oportunidade de trabalho. Isso. Né? Genival, uma curiosidade, essa vai mais pelo pessoal. Genival viveu em Arapiraca, rodou o país inteiro e casou, né, Genival? Sim. Aonde, Genival? Conta esse detalhamento, fala aí da... A minha esposa é de Araguari, né? Natural de Cianorte, Paraná. E ela é... Como chama? Ana Lúcia. Ana Lúcia. É nutricionista, entendeu? E servidora também do INSS. Ela é servidora federal, né? É uma pessoa
está sempre me acompanhando nas minhas lutas, né? Ela também tem deficiência visual, só que a deficiência visual dela foi adquirida com o tempo, porque ela teve esqueci o nome daquela doença que ela teve, mas ela foi avançando e perdeu a visão com o tempo. Ele tem acho que 6 anos que perdeu. Mas é uma pessoa que cozinha, cozinha muito bem, otimamente, né? Isso. E assim, caminha junto comigo. Bom, eu não sei se é, porque você nunca me convidou, como é que eu vou aprovar? Mas quando você for lá em Araguari, a gente for lá em Caldas Novas, né, que é perto, Sei. você vai ter a oportunidade de conhecer. Um dia eu vou lá, se Deus quiser. E será um prazer recebê-lo lá, né? Quem conhece a região lá fica próximo, muito próximo a Uberlândia, né, a 30 quilômetros e a 72 de Catalão, em Goiás. Entendeu? É uma região que vive do agro, plantio de soja, tomate e café. Essa região de lá, né? É. Quantos mil habitantes tem a cidade que você vive? 120. 120. É. É uma cidade menor que Arapiraca, né? Mas Uberlândia, que a gente chama lá de nossa capital, é uma cidade de quase 800 mil habitantes. Isso. Então, E a sua esposa tornou-se verdadeiramente uma parceira de vida, tá? sim, tem contribuído, né? Como é que é essa relação entre vocês lá? A gente tem os atritos como qualquer outro casal, né? Sei. Mas a gente, assim, a gente procura sempre naquela ideia de somar, né, Josenildo? E ela é uma parceira minha, entendeu? Sempre tá do meu lado, contribuindo. E a gente tem as nossas divergências também, entendeu? Não deixa de ter, né, João? Não deixa de ter. Mas tem um detalhe, ninguém vê cara feia. Sei. É verdade, é verdade. Ninguém vê cara feia. Pode até fazer uma careta, né? Não, dá um bônus. Só não dá um like, né? Só não dá like, mas dá um bônus. E aí, tem no planejamento a formação de família, não? Não, a gente não tem esse pensamento. A gente quer assim mais curtir o casamento, viver o nosso relacionamento. Você tem um vínculo bom. Ela também tem um vínculo bom. Então, é aproveitar a vida, né? Com certeza, né? E o que a gente aproveita da vida é isso, né? Os bons momentos, o companheirismo, né? Então, isso é fundamental para qualquer relacionamento. Que conselho você deixaria para quem enfrenta esses desafios semelhantes? Que lute, né? Que lute não vou dizer pela felicidade, porque isso aí, a felicidade também ela é momentânea, né? Mas lute pelo bem-estar, né? Que lute para poder ter um conforto, né? E uma vida assim mais harmônica. E se não der, a vida continua também, entendeu? Porque na verdade a gente está aqui num período curto. Então, não vale a pena a gente viver com alguém que seja totalmente incompatível. Tá. Essa cidade que você vive, lá em Minas, já é uma cidade assim com conceitos para adaptação, não? Não, mas a gente está provocando, né? Isso você tem provocado, mas isso é uma tônica quase do país inteiro, né? Sim, a gente tem provocado até o município, inclusive eu também sou rotariano e a gente está com um projeto, termos de Rotary, para conseguir ter assim, mais a respeito à questão da faixa do pedestre, fazer um trabalho de conscientização no município. Sei. Entendeu? Voltado para essa situação. Então você está capitaneando esse projeto para gerar uma melhor acessibilidade, é isso? Acessibilidade. E eu estou lembrando aqui, Jesus, aqui de um fato aqui de Arapiraca. Outro dia, eu estava ali em frente ao Banco do Brasil, ali na Fernandes Lima, e um cidadão colocou uma carroça, acho que era, em cima do piso tátil.
E eu reclamei a ele que aquele ali não estaria correto, porque ele é uma passagem para cego. Ele disse, mas aqui eu estou ajudando você para desviar disso aqui. Eu disse, sim, amigo. Mas se você não tivesse aqui, eu ia bater nisso aqui. Então, aí o que é que eu digo? Que o piso tátil tem que estar livre para as pessoas cegas se locomoverem. Entendeu? Então, é um trabalho de conscientização também, que as pessoas têm que buscarem, assim, respeitar esse espaço, né? Da calçada. Na verdade, a calçada tem que estar livre para o pedestre, independente dele ser cego ou não. Né? É porque hoje em dia também essa questão da acessibilidade, as calçadas são desiguais, né, Genival? É, mas ainda é pior, né? Ainda é carro e moto na calçada. É, né? É, porque até a desigualdade você até acostuma com o que é ruim. Mas o carro e a moto é um obstáculo que você não espera. Assim, estou falando para a pessoa cega, né? Para o cadeirante já é outra realidade. Porque calçada desigual para o cadeirante é terrível. É difícil, né? Porque a sua deficiência não é a mesma do cadeirante, né? O cadeirante já vai precisar de outro recurso. De outro recurso, de outra mobilidade, né? E assim é a diversidade, né? A desigualdade que existe. Então, a diversidade, desigualdade não, a diversidade, porque a desigualdade que faz é os homens, né? Então, o poder público ele pode melhorar isso aí. Genival, quais são os seus sonhos e planos para o futuro no esporte? Meu esporte, a minha ideia é melhorar o meu tempo, né? Porque hoje eu fiz o mês passado, não, foi no começo do mês. Foi mês passado. Eu fiz 5 quilômetros em 31 minutos, lá em Belo Horizonte, né? Então, a minha ideia é diminuir esse tempo. O quanto eu não sei, mas quero diminuir. Entendeu? Então é isso, a minha meta é essa. A meta é alcançar o seu recorde, bater o seu recorde. E sempre vai ser isso. Tá. Isso é bom para a minha autoestima e para a saúde também, né? E profissionalmente? Profissionalmente, acho que eu tô parado, viu, Josenildo? Porque eu passei no concurso que eu queria passar e hoje eu estou assim, um pouco acomodado. Mas, assim, desempenho com, vamos dizer, maestria, o que é determinado para mim. Eu faço. Profissionalmente, você está feliz? Estou feliz. E também no esporte está feliz, mas só que no esporte você determinou uma meta. Uma meta. Mas profissionalmente... Tem que ter isso, né? Então, eu estou feliz nisso aí. Eu acho que intensificar os treinos na academia e tentar melhorar. Porque... E fechar a boca também, né, Josenildo? Tá fisicamente, assim, você está bem? Você... Tô bem. Eu tô achando que você tá mais gordinho, tá não? Só uns quilinhos a mais, né? Né? Mas pode melhorar isso aqui, né? Pode melhorar. Claro. Impossível a gente chegar aqui pela relação que nós temos. Mas eu vi você mais magro, viu? Você viu, né? Vi. Não tô mentindo não. Viu, galera? Telespectador, eu também percebo as coisas, viu, galera? De fato, eu perdi uns quilinhos aí, né, para melhorar a saúde, né? Josenildo, até cego vê. Até cego vê, né? É impossível a gente chegar aqui num momento como esse e a gente não lhe fazer essa pergunta. Como é que nasceu essa paixão pelo asa? Foi de infância? Foi estímulo? Eu amo Arapiraca. Eu amo Arapiraca. Gosto de Arapiraca. Acompanho o asa desde, acho que, quando eu tinha 11 anos. Não sei se você lembra de um jogo que foi um jogo marcante. O asa perdeu para o CRB de 3-1, com 2 gols do Joãozinho Paulista. João dos gols. Fez um gol de mão. Nesse jogo, estou falando só desse jogo porque foi um fato inusitado. Na época, o presidente era o senhor Aurelino Ferreira Barbosa. Teve até uma confusão com ele lá no estádio. Isso acho que foi em 83, 84, cara. E eu lembro do asa também com
o Paulo Tenório. Inclusive você também, que era diretor do ASA. Foi vice-presidente de futebol. Eu lembro disso aí. Então, começou daí. Mas, assim, teve algum incentivo da família, alguma coisa? Ou foi estimulado mesmo? Naturalmente. Na época, estimulado talvez pela Rádio Novo Nordeste, né? Da época, né? A 570. AM? Qual a diferença que você sente do rádio AM para o rádio FM? Eu entendo que, se você me perguntar assim, qual que você preferia hoje? Eu prefiro o tempo de hoje, que você pode acessar qualquer rádio do país pelo aplicativo. Sei. Mas eu gostava muito do rádio AM. O rádio AM é algo assim contagiante. Eu sempre gostei mais. Talvez pela espontaneidade. A rádio AM, por exemplo, a Rádio Novo Nordeste, ela alcançava... Eu consegui até ouvir ela uma vez no Piauí. Entendeu? Então... ela tem um alcance longo. Claro que não era aquele som nítido como você vê hoje pela internet. Chiava um pouquinho. Chiava. Aquele som secundário. Mas era gostoso você captar o rádio AM. Inclusive, até hoje, eu tenho um rádio em casa que usa rádio AM. Hoje a gente vê as frequências tudo vazias, né? Que antigamente não existia, por exemplo, a Rádio do Nordeste. Era 570, mas tinha uma rádio de Juazeiro na mesma frequência. Tem outra rádio de Imperatriz na mesma frequência. Tinha uma rádio, a 540, Rádio Jornal de Aracaju, que às vezes se misturavam, Novo Nordeste e a Rádio Jornal. Mas não era tanto, mas o que misturava mesmo era a Novo Nordeste com a rádio lá de Juazeiro, que é a mesma frequência, 570. Uma outra rádio de Imperatriz, no Maranhão, que é na mesma frequência. Como tantas rádios aí que existiam que a Anatel, no caso na época o Dentel, né? Departamento de... Me ajuda aí na sigla. Que ele determinava... Dentel, acho que era Dentel. Dentel. Né? Era Departamento de Telecomunicações, uma coisa assim. Que determinava a rádio e a potência daquela rádio, porque a rádio AM, por exemplo, ela poderia alcançar, dependendo da potência dela, a 1.000 quilômetros à noite pela propagação, né? 500 quilômetros, né? Então é isso aí. Nós estamos... E a rádio FM não passa de 100 quilômetros. É verdade. Né? Por mais que a rádio tenha potência e tal, mas ela vai pegar o som secundário. Mas o som nítido mesmo não vai mais do que 100 quilômetros. Deixa eu citar aqui os nossos apoiadores, né? Herculano Formen, eu uso Herculano. São duas lojas, uma no centro da cidade e outra na Avenida Ceci Cunha. Posto Terra Nossa, com 2 unidades, uma no Brasiliana e outra no Nilo Coelho. Comedoria Escritório, alô Comedoria. Radar Automóveis, Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora, Kika Tenório, transformando vidas, inspirando pessoas, e o queridinho da cidade, o Supermercado São Luís, com 7 lojas, brevemente mais uma loja aí no Massaranduba. E Luna Ovos, é nutritivo? É Luna. E vamos seguir aqui o nosso papo. Eu posso falar dos seus patrocinadores? Pode, fica à vontade. É uma pessoa que eu admiro muito. Aqui você pode quase tudo. Uma pessoa que eu admiro muito é o seu Luiz. Seu Luiz Supermercado. É um grande incentivador da cultura e do esporte também. É verdade. Né? É verdade. E você falou da Luna, eu lembrei também do outro, o seu Luiz. Ah, sim. Que saudosa memória, né? Era uma pessoa também boa. Né? O filho dele é o Luiz Eduardo, é outra figura espetacular. Não, eu não conheço. Sério, é um cara do bem. Eu conheci o seu Luiz. E o seu Luiz do Supermercado São Luís é o queridinho. É o queridinho da cidade, o queridinho da cidade. O São Luís, você está cada vez mais novo, eles são seus olhos. Mas é isso, é uma conversa inspiradora, incrível, né? Essa conversa que a gente está mantendo aqui com o Genival, e de fato é isso mesmo, os nossos apoiadores é que permite que tudo isso possa acontecer como incentivo para a gente levar essas inspirações, né? E de fato
O Genival é um grande exemplo de superação, um grande amigo nosso, né? E tem passado aqui não só a sua experiência, mas a experiência de vida, que é o mais importante, né? Ele que tem deficiência visual, mas tem uma história inspiradora. E eu não tinha a menor dúvida de que esse momento serviria assim como um momento de valorização e de superação. A gente está caminhando basicamente aí para o epílogo do nosso episódio, né? Mas ainda tem alguma coisa aqui que a gente vai dar uma provocada no Genival. Genival, você gosta de música, Genival? Gosto. Né? Qual é a tua preferida? Na hora de relaxar, enfim, de treinar. Você treina ouvindo música, não? Eu gosto, sim. Gosto muito de ouvir música, né? Música eletrônica para treinar. E eu tenho um fone de ouvido. Até para treinar, eu tenho música sertaneja também, que eu gosto do sertanejo, né? Até mesmo porque na nossa região lá, a gente ouve muito sertanejo, principalmente o sertanejo raiz. Né? Mas assim, hoje está muito diversificado, mas eu gosto muito da MPB, da música eletrônica. Eu só não gosto muito do funk e nem da música de hoje, né, mesmo. Eu gosto mais da Jovem Guarda. Se eu tivesse condições, Josinildo, eu queria ter uma rádio e era só flashback. Né? Respeitando quem gosta de música diferente. Com certeza. O que você deixaria de sugestão assim para o nosso público? Um artista nacional, uma música? Eu gosto muito do rock dos anos 80. Gosto muito. Legião Urbana, né? Capital Inicial. São músicas que eu gosto muito. Tem alguma música assim específica que você lembra no momento que pudesse deixar assim? Deixa eu tentar lembrar aqui. Nós estamos conversando com o Genival, né? Ele é um grande exemplo de superação e tem falado muito, né, aqui da sua vida pessoal, dando dicas. E a gente conduziu, de fato, uma conversa natural e bem emocionante. Bom, Legião Urbana, eu lembro da música dele aqui que fala assim, ele fala assim, até parece cocaína. Eu não lembro aqui da música, assim, da letra dela toda, mas ele fala assim, da juventude que se perde no mundo da droga, né? Que realmente não leva a nada e a pessoa está se acabando a cada dia. Então, sugestão é Legião Urbana. Eu acho que seria isso. Mas eu sou bem eclético, né? Eu lembrei de uma música também aqui, que assim, é até meio brega, mas eu achei ela muito bonita. É uma do Reginaldo Rossi, que ela fala sobre Recife. Sim. Que ele fala assim, que Recife é tão bonita que parece coisas lá do céu. Paz, é emocionante você ver uma letra dessa. Né? Entendi. Então é isso. Genival, se você pudesse dar um conselho para o seu eu, para o Genival mais jovem, qual seria esse conselho? Que fizesse tudo que fez, entendeu? Eu acho que eu não me arrependo de tudo que eu fiz e não tenho receio de nada que fiz, sabe? Eu acho que eu faria tudo de novo. Isso, que legal. Esse sentimento, ele de fato é muito importante, porque você está feliz com o que aconteceu. Sim, e o que eu tracei surtiu efeito. Então não tem que mexer não, né? O time que se ganha... não se mexe. Não se mexe. Não né? se mexe. Então é isso. Então, você não tem que inventar moda, ficar... porque isso aqui acho que é melhor. Não, bom, você acha, mas para mim deu certo isso aqui, então vamos nesse aqui. Entendeu? Tem algum livro, ou algum filme, ou alguma série que te inspira? Livro. Por exemplo, eu gosto muito de livros que se remetem a história do Nordeste, né? Principalmente os livros de Graciliano Ramos. Eu gosto. Raquel de Queiroz também, que remetem à história do
do povo nordestino. Música, por exemplo, uma música que me comove muito quando eu ouço ela, que me emociona, é aquela Triste Partida, do Luiz Gonzaga, né, que foi escrita em 1970, que fala do homem nordestino que vai para São Paulo aventurar, né, que larga tudo, né, a menina lembra do cachorro, do pé de fulô que deixou, né? Então é isso. Muito bem. Você vai poder nos acompanhar aí no YouTube, Instagram, Spotify, também no portal alagoano cplay.com.br. Tem vídeo, tem áudio, como for melhor para você. Vai lá, se inscreva, né? Curta, comente, participe ativamente com a gente. O objetivo do canal Esporte de Peso é falar do que importa, valorizar atletas e pessoas do mundo esportivo com opinião, informação e, naturalmente, né, prestigiando, né, as pessoas de Arapiraca e de toda uma região. A gente, conforme já anunciei aqui em outras ocasiões, nós vamos papear aqui também com pessoas com experiência internacional, né, com pessoas do estado de Alagoas, da região Nordeste. O mais importante é a gente deixar fluir isso com muita naturalidade, dando importância, né, e valorização. Importância e valorização. Que conselho final você deixaria para quem trabalha com mobilidade em nosso município, nos avanços para que isso, de fato, pudesse melhorar a acessibilidade? Bem, o recado que eu deixaria é para que a pessoa veja as situações, né, por aí, e veja uma cidade para todos, né? Porque, na verdade, assim, todos colaboram, todos contribuem com seus impostos, né? Então, vamos imaginar uma cidade para todos. De fato, eu tenho dito, Genival, que o mais importante disso é você se colocar no lugar do outro, né? Tem empatia, né? Tem empatia. Então, você imaginar o outro, a dificuldade que o outro está passando. E não olhar com o outro com desprezo, olhar menosprezando, né? Porque, poxa, o cara está ali naquela deficiência dele, não é porque ele escolheu, não. Entendeu? Que fosse escolher, ele não ia querer, né? Então, vamos imaginar uma cidade para todos, né? Então, eu peço assim, encarecidamente a todos, né? Eu sei que o nosso... Perdão aqui, eu abri um parêntese, viu? Pode abrir, fica à vontade. O prefeito, Luciano Barbosa, é uma pessoa que tem visão para isso, é um cara inteligente, né? Já foi até meu professor. E eu sei que ele vai imaginar isso também. O Luciano foi seu professor? Foi meu professor, de economia. Isso. Entendeu? E é uma pessoa que tem visão, e eu sei que ele é esclarecido a esse ponto, eu não tenho a menor dúvida. Né? Então é isso. Muito bem. Então agradecer a todos que tiveram a paciência, né? De nos acompanhar, agradecer você pelo convite, agradecer o Jean, a Vitória, a todos que me acompanharam. E estamos aí. Alguma coisa que alguém que tiver que saber mais, pode mandar mensagem para o Josenildo, que também a gente esclarece e ajuda colaborar e fazer uma cidade, assim, fazer um mundo mais igualitário. Eu acho que é isso. Né? Porque a gente lembra até de uma música aqui, estou lembrando aqui do Paralama do Sucesso, que fala assim: o mundo tão desigual. De um lado é carnaval, de outro é fome total. Então, quer dizer o seguinte, às vezes a gente imagina um mundo maravilha, só que, por outro lado, tem pessoas em situações que merecem um pouco mais da nossa atenção e respeito. Então, é isso. Eu acho que em qualquer situação, para quem tem o privilégio de comandar uma cidade, seja no poder executivo ou legislativo,
é sempre se colocar no lugar do outro. Do outro. Ele tem aquela coisa, aquela questão do poder que o outro não tem. Então, usar esse poder para melhorar a condição de vida, que pode ser uma coisa decisiva. Como eu falei aqui do doutor Rogério, né? Ele não está mais aqui. Se ele estivesse aqui, ele ia saber que eu estou falando aqui a verdade. Né? Muito bem. Deixou um legado. Eu quero lhe agradecer, tá? Agradecer também pela sua amizade. A gente se conhece há muito tempo. Você sempre me prestigia nos meus trabalhos, me passa mensagem. Ultimamente me ligou e disse: eu encontrei um fã seu aqui em... Onde foi mesmo? Em Goiás? Goiás. Em Goiás. Tem um amigo meu lá em Goiânia que curtia muito a sua... De curtir porque na época que você estava no rádio, né, Jesus? Estou falando isso, comentando jogos do Asa, ele era fã seu, entendeu? Como comentarista esportivo. Leva um abraço para ele lá. Como chama ele? Endel. Endel. Leva um abraço pro Endel aí. Lá em Goiânia. Você vai mandar o link aí do nosso episódio e ele vai poder acompanhar. Eu agradeço ao Endel aí pelo carinho, né, e por tudo. Genival, muito obrigado por tudo. Eu estou muito feliz. Eu sabia que ia render um episódio assim emocionante, com um conteúdo muito positivo, né? A importância de você se colocar e de você, enfim, passar toda essa sua experiência. E, para encerrar, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para quem enfrenta desafios semelhantes. O desafio que eu digo a você, quem está em dificuldade, que enfrente a vida, que saiba que você não é o único a ter dificuldade. Então, cada um com o seu problema e corra atrás, né? Vamos para cima, garotinho e garotinha também, né? Valeu, um forte abraço, viu? Um abraço. Obrigado por tudo. Tivemos aí esse episódio com o Genival, uma grande figura para motivar outras pessoas, seja na formação profissional, seja nos objetivos alcançados e até mesmo na prática esportiva. Ele é corredor de rua, né? Já fez até 21 quilômetros, né? E com certeza ficou aqui um conteúdo muito legal. Então, nos acompanha aí em todas as plataformas, vai lá, curte, participa, ativa o sininho. É importante que a gente faça a cada momento, a cada episódio, um momento de inspiração para todos nós. Um abraço a todos, obrigado a todos pelo carinho.